João capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17, para a glória de Deus, aleluias. Eu quero te trazer algo nessa noite, que o Espírito Santo testificou ao meu coração, que fala sobre promessas, aleluias, exaltado e glorificado é o nome do Senhor Jesus. Quero render graças e adoração ao nosso Deus, aleluias, desejar um Feliz Natal a todos. Graças a Deus, que a bênção do Deus eterno venha se manifestar. Nós estamos aqui, né, muitas vezes no Japão, né, estamos aqui, muitos familiares às vezes no Brasil, e não podemos passar a ceia com eles, né, mas graças a Deus, né, nós reunimos para glorificar aquele que é digno, né. A Bíblia não nos afirma o dia do nascimento de Jesus, mas o mundo, né, representa na véspera, no Natal, no dia 25, né, simboliza o nascimento de Jesus Cristo de Nazaré, né. Mas nós exaltamos e glorificamos a Ele, né, porque Ele tem promessa para nossas vidas, amém? Leamos a Bíblia Sagrada, São João capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Coloca a sua Bíblia no assento e coloque a mão no coração. Vamos fazer mais uma oração. Determinamos a vitória em nome do Senhor Jesus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mediante o poder da Tua palavra, meu Pai, como já foi orado nessa noite, meu Pai. Mas eu creio, meu Pai, na Tua graça, na manifestação do poder do Teu Santo Espírito, meu Pai. Que o poder da Tua palavra venha transpassar, meu Pai, entre almas, meu Deus, juntas e medulas, meu Pai. Porque ela é viva e poderosa, meu Pai. Que a semente venha a ser plantada no dia de hoje, meu Pai. Lança por terra todo impedimento, toda barreira, meu Deus, toda a distorção que Satanás venha lançar, meu Deus, tentar impedir, meu Pai, sobre a audição dos Teus servos nessa noite. Tira toda a comichão dos ouvidos, meu Pai, e toda, meu Deus, Senhor, potestade, mas seja neutralizada nessa noite, quebrando os corações. Realiza essa grande obra sobre vidas nessa noite, meu Pai. Nós oramos ao Senhor e Te engrandecemos, meu Pai, em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, amém. Graças a Deus, que a amada igreja pode se assentar, glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Deus falou comigo poderosamente. Essa é a maior promessa que Deus tem para a nossa vida, porque Ele deu o melhor, que era o Seu Filho. Ele deu o Seu Filho para a salvação de todo o mundo. Ele não só escolheu a minha e a tua vida, como a Bíblia Ele afirma, que Deus nos escolheu e nos separou e nos chamou para a presença dEle. Mas Ele deu oportunidade para todo mundo, aquele que nele crê. Eu louvo ao Senhor. Isso é a maior promessa que Deus Ele fez para nós, para que quando Ele enviou Jesus, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através da presença dEle. Porque nós sabemos no sacrifício da cruz do Calvário qual que Ele fez, que Jesus Ele fez quando estava aqui. E muitos não deram crédito à palavra dele, muitos não acreditavam no que ele ministrava e ele falava, porque ele falava com graça, ousadia e o poder. Mas ele derramava a bênção, a cura, libertação, ressuscitava, trazia, ele tinha graça, ele tinha amor e misericórdia e compaixão. Por isso, Ele olhou para a gente, nosso Deus principalmente. Ele olhou para nós com amor. Ele não viu a minha falha, não viu a tua falha. Ele não viu nossa ignorância, como nós nascemos no pecado. E por isso a gente pode ver que a tendência do ser humano muitas vezes é sempre fazer o que a carne tem vontade de fazer. Tudo o que é errado, nem precisa ninguém ensinar. A gente aprende, ou muitas vezes vem pessoas influenciadas por Satanás e pelos adeptos dele, que nos leva a isso e a gente acha prazeroso, porque a carne pende para essas coisas. Mas Jesus, Ele veio do céu e desceu, e nasceu numa virgem, e a gente sabe disso. E Ele veio ao mundo e para pregar o Evangelho para todo mundo que nele crê. E nesses 3 anos e meio Ele fez prodígios e maravilha. E a maior promessa que Ele fez para nós, se nós cremos nele, seremos salvos. Mas para muitas vezes acontecer isso na nossa vida, pelo amor e misericórdia dEle, nós temos que ser obedientes a Ele. Nós temos que viver na presença dEle.
Mas graças ao Senhor, eu louvo a Deus por isso. E que Deus, Ele falou comigo maior, testificando sobre essa palavra, sobre a promessa, qual eu lembrei ali de Abraão, né, em Hebreus no capítulo 6, do versículo 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Deus, quando Ele prometeu algo a Abraão, que antes era Abrão e depois ficou Abraão, Ele não tinha por quem maior que Ele jurasse. Ele jurou por Ele mesmo, e dizendo: certamente abençoado te abençoarei, e te multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Tem um tempo determinado que a Bíblia nos afirma em Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas, que nós temos que passar. Nós temos que continuar perseverando na presença daquele que chamou, para poder alcançar a promessa maior que Jesus fez, e que nos abriu a porta da salvação para todo aquele que crê. Mas se nós cremos, quantas vezes Satanás vem tentar minar a nossa vida, ou vem preparar pessoas para tirar nós do foco e da direção certa, que estamos na presença de Deus. Porque aonde a presença de Deus está, tem cura, salvação e libertação de almas e mudança. A regeneração do Espírito Santo é de dentro para fora. Aleluia. E a gente podemos ver que Deus, na sua soberania, não tinha maior que Ele, e Ele jurou por si mesmo as promessas a Abraão. Mas toda promessa, ele tem um preço. Aleluia. Ele tem o tempo de se cumprir essa promessa. Talvez tem pessoas que muitas vezes têm as promessas, mas ela não aguarda o tempo do Senhor para se cumprir. Mas o nosso Deus, Ele é tão soberano e tão maravilhoso, que quando Deus, Ele falou essa promessa, Deus chamou a Abraão, em capítulo de Gênesis, capítulo 12, Ele fez uma promessa grandiosa, como hoje é o culto da família. E quando Jesus, Ele diz também que a família dele, quando ele estava no templo, quando ele tinha 12 anos de idade, que ele estava no templo, ali, ele foi ao templo, ele foi lá em Jerusalém, junto com seus pais, seus irmãos, e ali ele foi até o templo, porque ele gostava da ministração, ele gostava de ver os saduceus, os fariseus, as pessoas que tinham conhecimento ali no templo, os sacerdotes, e ali ele pegava, falava e falava com toda a sabedoria. E quando a mãe dele e o pai dele voltou, Maria e José voltou para sua casa, viram que Jesus não estava com ele, voltaram novamente. E procurando Jesus, ele estava no templo. E ali foram chamar ele, sua mãe e seus irmãos te procuram. E Jesus, ele diz: meus irmãos e minha mãe é aquele que faz a vontade de meu Pai, é a minha família. Jesus, ele determinava isso. E Maria, a Bíblia diz que ela guardava isso no seu coração. Não é que ele estava desfazendo dela, mas ele estava dizendo que a maior riqueza do ser humano que ele tem por si é aquele que está em Cristo. A Bíblia diz e nos afirma que Jesus é a videira verdadeira, nós somos os galhos, os ramos, nós estamos ligados a Ele, nós precisamos ter vida. E a Bíblia diz, para a gente ter vida, temos que estar ligado em Cristo. E a Bíblia diz que Jesus, Ele é a cabeça da igreja e nós somos o corpo. Simboliza isso como uma árvore. A árvore Jesus, e tem vários ramos, é como a igreja, Ele é o cabeça. E cada corpo, ele tem a sua função, como nós fomos chamados, cada um tem a sua função na presença de Deus. Se eu machucar esse meu dedinho, meu corpo inteiro vai sentir. É da mesma maneira, um irmão e uma irmã, quando está mais fraco, debilitado, o corpo inteiro ele sente. E ali a gente podia ver que Jesus, ele falava isso, que ele tinha maior consideração àqueles que estão na presença dele como família. Ele falava que a família é aquele que está em Cristo, aquele que está fazendo a vontade de Deus. Como nós podemos fazer a vontade de Deus? Qual é o intermédio que você pode falar, missionária, como eu posso conhecer a Cristo? Por intermédio da Bíblia Sagrada. A gente possamos conhecer ao Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia diz e nos fala. Eu acho muito linda essa promessa de Abraão. Quando Deus falou para ele, Abrão era Abrão ainda.
sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele tinha que aguardar a direção de Deus. Quando nós saímos do Brasil para o Japão, foi porque Deus, Ele nos trouxe aqui. E aqui a gente sabemos que vamos passar pelo vale, pelo deserto, pelas provações, mas Deus vai estar conosco. O que Ele fala muitas vezes para a gente continuar na pequena força, nós, Senhor, eis-me aqui na sua casa te adorando, porque a Bíblia fala em Hebreus, nós temos que congregar, nós temos que estar no ministério, num lugar congregando e adorando ao Senhor. E quando Abraão, Deus fez essa promessa a Abraão, e Ele falou: e fartei uma grande nação, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a promessa que Deus fez a Abraão, que vidas iam ser abençoadas, porque a gente conhecemos que Abraão, ele é o pai da fé, e quantas famílias foram alcançadas através dele. E a gente sabemos que essa foi a promessa quando Deus falou para ele: sai da tua terra. E tinha que aguardar o tempo, a direção e a orientação do nosso Deus. Aleluias. E a gente sabemos que mais adiante dos capítulos de Gênesis, Sarai era estéril, ela não podia gerar, e ela já era avançada em idade. Mas quando Deus, Ele falou uma promessa para ele, essa promessa ela se cumpre, irmãos. Muitas vezes a gente quer adiantar ou dar aquele jeitinho para poder acontecer essa promessa, mas com Deus não é assim. Quando Deus, Ele falou que Ele jurou para a si mesmo, Ele jurou por si mesmo para Abraão, porque não tinha um maior que Ele, que ia se cumprir. Quando Abraão, Agar, Sara deu a sua serva para ela, para Abraão, para ter um filho, apressando a promessa, mas Deus fez para ela, que Deus do ventre dela, porque um anjo apareceu e falou, que ia no tempo determinado ia abrir a madre. Seria alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível para Deus, o Deus que nós servimos. Talvez eu não sei o que você tem ouvido no decorrer da sua caminhada, quem tem te pregado a Cristo, ou você tem vivido Cristo somente no que aconteceu do passado. Não, Deus, Ele continua operando maravilha. Jesus Cristo continua libertando, operando, derramando bênçãos, renovando, curando e libertando vidas e salvando pessoas. E nós louvamos a Deus por isso, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então a alma é preciosa ao Senhor, porque quem morreu por ela não foi nós. Não foi nós que pagamos aquele sacrifício por ela, mas foi Jesus Cristo de Nazaré. Então, por mais difícil seja, muitas vezes incompreendido, muitas vezes a pessoa pode ser durona, incompreendida, mas ela é uma alma. E muitas vezes ela está aprisionada dentro dela por várias situações. Mas Deus tem uma promessa, se ela crer e acreditar, Deus, Ele vai mudar o quadro da vida dela e da vida dele. E ali, o que Deus fez, com promessa, a Sara deu Isaac. E para se cumprir tudo isso, a gente pode analisar qual mãe que vai falar, o marido vai chegar e falar: minha esposa, esse único filho que Deus nos deu, que é da promessa, eu quero para mim como um sacrifício. Que esposa será que vai falar: pode levar, é seu? De maneira nenhuma. Abraão, quando Deus pediu Isaac em sacrifício, ele não foi para Sara e falar, porque com certeza ela não ia falar, não ia concordar com isso, mas na sabedoria, porque ele conhecia Deus, ele sabia que Deus fez uma promessa para ele e Deus estava cumprindo, e no decorrer da caminhada dele, ele pôde ver que Deus estava com ele. E para acontecer esse milagre, essa promessa, ele teve que fazer esse sacrifício. E ele ofereceu Isaac como o maior sacrifício da fé dele. Ele não negou. O que eu quero te falar com isso? Vai avante na promessa que Deus te falou. Muitas vezes temos que renunciar a algo, oferecer sacrifícios para Deus. Requer renúncias.
mas eis-nos aqui nessa noite. E a Bíblia fala que através desse sacrifício de Abraão, a Deus que ofereceu Isaac, Deus ali preparou o cordeiro, e Deus pôde ver a fé que Abraão tinha, que em nenhum momento ele negou, como Jesus Cristo de Nazaré, na crucificação, na via dolorosa. Com certeza, o Pai olhando aquele sacrifício, e todos que estavam ao redor dele recebendo as bênçãos de Jesus, viraram as costas no momento do que ele estava difícil, sofrendo, sendo caluniado, apedrejado. Com certeza, o coração de Deus, como o coração de um pai ou uma mãe, vendo o filho passando por tudo isso. Mas o objetivo maior de Jesus era obedecer a Deus acima de tudo. E o projeto da promessa na minha e na tua vida de salvação. Aleluias. E com certeza, naquele momento que Jesus orando e falava: Senhor, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Para a promessa se cumprir, irmãos, tem um tempo determinado, tem algo que nós devemos que passar, mas Deus vai ser conosco. Como Deus, Ele manifestou a sua glória e sua salvação por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Eu louvo e exalto esse Deus, porque Ele é poderoso, Ele se faz presente nessa noite. Aleluias. E o que o Deus falava mais para frente, que a bênção de Deus viria sobre nós, quando nós ouvir a voz do Senhor, e ter guardado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje. O Senhor, teu Deus, te exaltará sobre as nações, e todas as bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Que Deus venha abrir a sua audição espiritual nessa noite, para você começar a ouvir a voz do Todo-Poderoso. Bater o pé da tua sandália, sair do comodismo e falar: eu vou avante, porque quem me fez a promessa não morreu. Talvez eu esfrie um pouco na fé, talvez minaram um pouco a minha fé, mas eu vou prosseguir para o alvo, porque maior é aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e esse nome tem poder, e Ele está presente no dia de hoje, e Ele não nos deixou off de maneira nenhuma, enviou o Consolador, Ele está dentro de nós, todos aqueles que aceitam Jesus, e Ele continua operando no meio da igreja poderosamente com a manifestação dos dons do Espírito. E nosso Deus, Ele é poderoso, e eu tenho certeza que Ele quer renovar a promessa e a aliança que Ele fez com você nessa noite. Aleluias. Se coloque em pé nessa noite em nome do Senhor Jesus. Eu louvo ao Senhor, porque nós estamos numa nação japonesa, e pela misericórdia e graça do Senhor, japonês muitas vezes, até no serviço, ou nos lugares que às vezes, muitas vezes está, tanto o pastor como eu, eles acham uma carisma, mas isso é da presença do Espírito Santo. É como esse moço que está aqui conosco, que já é a segunda vez. Teve um outro japonês que veio, teve um outro, foi esses tempos atrás, acho que não tem nem um mês, que foi dois repórteres que teve da NHK. Eles fizeram, nós estávamos saindo, e eles fez uma reportagem, passou no domingo ainda, ele fez umas entrevistas que nós tirou foto e falou, ele falou assim: olha, no domingo vai sair. E eu louvo a Deus, e a vida deles é importante, não somente como as vidas dos brasileiros que estão aqui, peruanos, filipinos e várias nações, mas a vida dos japoneses é importante. E como a gente pode ver, Ele está aqui sem entender o português, Ele está aqui conosco nessa noite ouvindo, e eu tenho certeza que o poder do Espírito Santo está trabalhando na vida dele. Como o nosso irmão teve aqui também nesses dias atrás, outro irmão japonês ouviu o culto inteirinho, e ele batizou, ele participa da Santa Ceia, e ele vem no culto só de brasileiro, onde fala em português, muitas vezes não tem intérprete, mas está aqui. Isso a gente pode ver a maior presença de Deus, irmãos, não é o local. Às vezes o templo, a Bíblia diz que o templo, ele não habita em templos formados por mão de homens. O poder do templo dele somos nós.
Se o poder do Espírito Santo está dentro de nós, aonde quiser nós for, nós estamos com a presença e a graça, o templo está aqui. E o poder do Senhor vai se manifestar sobre nossas vidas, porque nós somos a igreja. Nós levamos a marca de Jesus Cristo, e para isso Jesus nos deu autoridade para isso. Nos deu ousadia para pregar o Evangelho a toda criatura. E qual a opção maior que Deus nos dá nessa noite? De oportunidade de salvação. E eu gostaria que o irmão Robson perguntasse para ele se ele tinha o desejo de aceitar Jesus como o Salvador da vida dele. Porque eu tenho certeza, irmãos, que não vai parar só por aí. Já é a segunda vez que ele vem no culto. E eu tenho certeza que o nosso Deus é poderoso. Da mesma maneira que Ele mudou a nossa vida, Ele vai mudar dele de muitos. O nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus é tremendo, Senhor. Eu tenho certeza da promessa que o Senhor tem sobre essas vidas aqui nessa noite. Que o tempo, talvez a angústia, a tribulação, as perseguições, as situações adversas sobre as famílias, meu Pai. A situação, meu Deus, mudando de um país para o outro, meu Deus. Talvez estremeceram eles, baquearam eles na fé, Senhor. Mas a sua promessa continua de pé sobre eles, meu Deus. Muitos foram chamados para o teu louvor, para ser ministro, adorador do Senhor, para ser ganhadores de alma, meu Deus. A Bíblia diz que sábio é, Senhor, meu Deus. Eu sei que existe um tempo, meu Pai, para todas as coisas. Mas que nessa noite, meu Pai, a Tua presença, a Tua graça, o Teu renovo venha se manifestar, meu Deus, sobre a vida dos Teus filhos nessa noite, meu Pai. E que o poder da Tua palavra, meu Pai, venha de encontro ao coração, meu Deus. E eles venham abrir a visão deles e saber que o foco principal é ganhar almas para o reino de Deus, para tirar da garra de Satanás, porque eles estão escravizados muitas vezes nas drogas, na prostituição. Mas Deus, Ele tem promessa para alcançar aqueles como alcançou a sua vida também. Porque na presença de Deus não existe super-homem, mulher maravilha, mas existe um homem, uma mulher que tem um coração quebrantado, um coração contrito na presença de Deus. E nosso Deus, Ele é fiel, e nosso Deus é verdadeiro. Aleluia, bate palma nessa noite. Ele veio aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Aleluias. O pastor, traz ele aqui, varão. O pastor vai fazer o apelo para ele, vai estar orando. Aleluias. Para cá, igreja. Oh glória, isso aqui é Deus tocando na vida dele. A partir de hoje eu vou ministrar a bênção do eterno Deus sobre a vida dele. Ele não está entendendo nada do que eu estou falando e nem orando, mas ele vai sentir um toque sobrenatural na vida dele. Deus, em nome de Jesus, eu quero marcar essa vida desse japonês, desse homem, meu Pai, desse nihondinho, com a tua glória, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, isso aqui é o maior miague, o maior presente que eu estou ganhando essa noite. Oh Deus, em nome de Jesus, eu determino o poder sobrenatural, que o teu Espírito Santo entra na vida dele agora e abençoa, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Ele está aceitando a Jesus como Salvador, viu? O Robson já fez o tsuyaku para ele lá. E Jesus escreveu o nome dele no livro da vida e te deu a vitória. Em nome de Jesus. Amém? Oh glória. Amém, igreja. Bate palma e adora a Deus. Oh glória. Deus abençoe a missionária, né? Que corre tanto de pregar, não sei porquê. Prega você, ela está ganhando japonês para Jesus, ela fica aí parada. Amém? Irmãos, a confraternização vai ser final de semana que vem, né? Semana que vem a confraternização do Natal no sábado. Mas em nome de Jesus, Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando por via internet. Irmãos, tem uma irmã Ana Célia da Itália. Ela está no hospital nesse momento, acompanhando o culto pela internet. E ela está lá na Itália no hospital, ela está com um problema muito grave. E
e ela está pedindo para a igreja interceder ao favor dela. Vamos fazer isso, igreja, em nome de Jesus. E para todos que estão doentes também, que estão nos acompanhando lá no Brasil, na Itália, na Alemanha e aqui no Japão também, tá? Vamos orar também pelo pessoal que está na França nos acompanhando. Fecha os olhos e leva o teu pensamento a Deus e peça para Deus alcançar esse povo. Pai, eu quero orar ao favor, meu Deus, lá da Itália, da França, meu Deus, lá da Alemanha, do Brasil e aqui do Japão. Toca na nossa irmã Séria naquele hospital. Enfermidade eu te ordeno agora. Larga a vida dessa mulher, sai da vida dela. Larga a vida dessa mulher agora, toda a enfermidade. Para você eu não peço, eu mando. Enfermidade, sai da vida dela, em nome de Jesus. Sinta o toque do Espírito Santo aí aonde você esteja nos ouvindo. Sinta a presença de Deus te curando, te salvando, te libertando, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Faça uma conchinha com as tuas mãos. Eu vou liberar a bênção apostólica para você ir embora descansar e amanhã trabalhar cedo. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça, a comunhão, consolação do doce e maravilhoso Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.